Eles são as mentes que desenham o nosso futuro. Prêmios Nobel, astrofísicos que desvendam a origem do universo, pioneiros da inteligência artificial e geneticistas que detêm o código da vida. Mas por trás do brilho das academias mais prestigiadas do planeta, como Harvard e o MIT, escondia-se uma sombra que ninguém queria admitir. Jeffrey Epstein não era um acadêmico. Ele nunca publicou um artigo científico sequer. No entanto, ele se tornou o mecenas mais influente de uma geração de gênios. Por que um homem acusado de crimes sistêmicos teria um interesse tão obsessivo em financiar a ciência de ponta? Muitos acreditam que se tratava de filantropia, mas no mundo da inteligência internacional existe um termo para isso: lavagem de reputação. Se você se senta à mesa com Stephen Hawking, o mundo para de olhar para o seu rastro de processos judiciais e começa a olhar para as estrelas. Hoje vamos abrir o arquivo que as universidades tentaram selar. Vamos investigar como Epstein usou o dinheiro e o prestígio para criar um escudo intelectual, infiltrando-se nos laboratórios onde o futuro da humanidade está sendo decidido. Fique comigo até o final, porque a conexão entre o poder, a ciência e o desejo de imortalidade de um bilionário é muito mais perturbadora do que você imagina. Bem-vindos ao lado obscuro da elite acadêmica. Nenhum homem é uma ilha, a menos que ele tenha uma rede de contatos que o torne intocável. No caso de Epstein, essa ponte foi construída por John Brockman, um agente literário de elite que fundou a Edge Foundation. O objetivo oficial era ambicioso: reunir as mentes mais brilhantes do mundo para discutir as grandes questões. Mas para Epstein, essas reuniões eram um mercado. Imagine a cena: um jantar íntimo em Manhattan. De um lado, o fundador da maior rede social do mundo, do outro, um físico ganhador do prêmio Nobel. E na cabeceira da mesa, Jeffrey Epstein. Por que essas pessoas estavam lá? Jornalistas investigativos descobriram que Epstein dominava uma técnica psicológica poderosa. Ele era um mestre em lisonjear o intelecto alheio. Para um bilionário da tecnologia, ele era um homem que entendia de ciência. Para um cientista isolado em seu laboratório, ele era o bilionário que não apenas tinha dinheiro, mas que realmente valorizava a teoria das cordas ou a inteligência artificial. Epstein oferecia algo que os governos não podiam: dinheiro rápido, sem burocracia e jantares onde você era tratado como um deus intelectual. Ele transformou a curiosidade científica em uma ferramenta de acesso. A presença de Stephen Hawking em Little St. James em 2006 é um dos marcos dessa estratégia. O astrofísico estava lá para uma conferência legítima de física, paga por Epstein. E é aqui que a tática se revela. Ao misturar eventos acadêmicos reais com sua vida privada, Epstein criava uma neblina. Como alguém poderia suspeitar de um homem que estava financiando discussões sobre a origem do cosmos? No entanto, nos bastidores, os nomes desses gênios estavam sendo usados como moeda de troca. Ter a assinatura de um prêmio Nobel em seu livro de visitas era o passe de ouro de Epstein para abrir as portas de bancos e ministérios em todo o mundo. Mas o que acontecia quando o financiamento passava da ciência teórica para algo muito mais sombrio? Onde a ciência encontra o segredo? Para Jeffrey Epstein, a resposta era o MIT. Documentos internos revelaram uma realidade perturbadora. Mesmo após a sua condenação em 2008, quando ele já era oficialmente um criminoso registrado,
As portas das universidades de elite não se fecharam. Pelo contrário, elas foram mantidas abertas por um sistema de código e anonimatos. Investigações posteriores mostraram que diretores de laboratórios de prestígio instruíram suas equipes a manter o nome de Epstein em segredo. Ele era referido nos registros apenas como Voldemort ou aquele que não deve ser nomeado. O dinheiro fluía para pesquisas de ponta, enquanto as universidades serviam como um sistema de lavanderia para a sua imagem pública. Se o MIT aceitava o seu dinheiro, quem ousaria questionar sua presença na alta sociedade? Mas havia um motivo mais sombrio para Epstein querer estar tão perto dos geneticistas de Harvard. Como jornalista, quando você segue o rastro das obsessões de um homem, você encontra suas verdadeiras intenções. Epstein não estava apenas interessado em curar doenças, ele estava obcecado com a eugenia moderna. Fontes próximas ao bilionário relataram a sua ambição bizarra. Ele queria usar sua propriedade no Novo México como uma base para semear a raça humana com o seu próprio DNA. Ele consultava cientistas renomados sobre como editar o genoma e como criar uma linhagem superior. Para Epstein, a ciência não era um meio de libertação humana, mas um laboratório pessoal para sua megalomania. Ele não queria apenas poder nesta vida, ele queria controlar a própria biologia das gerações futuras. Grandes nomes da genética admitiram ter tido encontros com ele para discutir essas ideias, o que nos faz perguntar até onde vai a responsabilidade de um cientista quando o seu financiador tem visões que remetem aos períodos mais sombrios do século XX. O brilho do ouro de Epstein parece ter causado uma cegueira ética coletiva nos corredores de Cambridge. O castelo de cartas começou a desmoronar em 2019, quando as algemas finalmente se fecharam em torno de Epstein pela última vez. O pânico não atingiu apenas Wall Street ou Washington, ele atingiu os laboratórios. De repente, nomes que eram pilares da ciência mundial começaram a redigir cartas de desculpas. Joi Ito, o então poderoso diretor da MIT Media Lab, renunciou após a revelação de que ele não apenas aceitou dinheiro, mas tentou ocultar a extensão da amizade com Epstein. O prestigiado Nicholas Negroponte, um dos fundadores do laboratório, chegou a dizer publicamente que não se arrependia de ter aconselhado a aceitação do dinheiro, mas para as vítimas e para a integridade da ciência, o dano já era incalculável. Para você que está aí me assistindo, precisamos fazer a pergunta difícil. A ciência pode ser separada do cientista, ou neste caso, do financiador? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. O envolvimento de Epstein com a elite intelectual provou que a inteligência técnica não é um antídoto para a corrupção moral. Pelo contrário, Epstein usou a complexidade da ciência para criar uma cortina de fumaça, enquanto o público tentava entender as teorias quânticas ou os avanços das inteligências artificiais. Ele usa esses mesmos avanços para validar sua presença nos círculos onde as leis comuns parecem não se aplicar. A influência de Epstein na ciência foi o seu golpe mais sofisticado. Ele não comprou apenas silêncio, ele comprou o futuro. Ao financiar pesquisas que definem como viveremos nos próximos 50 anos, ele garantiu que seu nome, de uma forma ou de outra, estivesse escrito no DNA da nossa evolução tecnológica. Hoje, universidades em todo o mundo estão revisando suas políticas de doação, mas o trauma permanece. O caso Epstein deixou uma cicatriz profunda na comunidade científica, um lembrete de que até as mentes que olham para as galáxias podem ser compradas pelo preço certo aqui na Terra. Ao fecharmos esse arquivo, resta uma lição para todos nós.
O poder não busca apenas o dinheiro, ele busca a validação. E não há validação maior do que a verdade científica. Se permitirmos que a ciência se torne uma mercadoria para os detentores de segredos sombrios, perderemos a única bússola que nos resta para entender o mundo. Eu sou o Luke e este é o canal História Real. E aí, o que você acha de tudo isso? Deixe seu like, se inscreva no meu canal e deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo.